Em um dia ensolarado, Jesus e seus discípulos estavam em uma região deserta, longe das cidades e da agitação. A multidão que o seguia era imensa, composta por homens, mulheres e crianças que buscavam ouvir os ensinamentos do Mestre. A fama de Jesus havia se espalhado, e muitos estavam ansiosos para testemunhar seus milagres e ouvir suas palavras de sabedoria. À medida que o sol se movia pelo céu, a tarde avançava e a fome começou a se manifestar entre as pessoas. Os discípulos, percebendo a situação, aproximaram-se de Jesus e expressaram sua preocupação. Eles disseram que a multidão estava faminta e que não havia comida suficiente nas proximidades para alimentá-los. A resposta de Jesus foi surpreendente. Ele não apenas reconheceu a necessidade daquelas pessoas, mas também desafiou seus discípulos a encontrarem uma solução. "Dai-lhes voz de comer", disse ele, instigando-os a pensar além do que era evidente. Os discípulos, confusos, começaram a procurar entre a multidão, mas logo perceberam que a situação era crítica. Um deles, André, irmão de Simão Pedro, encontrou um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Era uma quantidade insignificante diante da imensidão da multidão, que contava com cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A cena era de desespero, mas Jesus, com sua calma habitual, pediu que trouxessem os pães e os peixes até ele. A multidão observava com expectativa, sem saber o que estava prestes a acontecer. Jesus tomou os pães, olhou para o céu e deu graças. Em seguida, começou a partir os pães e a distribuir aos discípulos, que por sua vez os entregavam à multidão. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro milagre. À medida que os discípulos distribuíam os pães e os peixes, a quantidade parecia nunca acabar. Cada vez que um pedaço era retirado, mais aparecia. A multidão, inicialmente cética, logo se viu alimentada, e a alegria começou a se espalhar entre as pessoas. Todos comeram até se saciar, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços que foram deixados para trás. A cena era de pura maravilha. As pessoas, atonitas, começaram a reconhecer que algo extraordinário havia acontecido. Elas viam não apenas a multiplicação dos pães e peixes, mas também a compaixão de Jesus por elas. Ele não apenas se preocupava com suas necessidades espirituais, mas também com suas necessidades físicas. Aquele milagre não era apenas um ato de generosidade, mas uma demonstração do poder divino que habitava em Jesus. Através desse ato, ele ensinou aos seus discípulos e à multidão que, mesmo em situações que parecem impossíveis, a fé e a confiança em Deus podem trazer resultados surpreendentes. A história da multiplicação dos pães e peixes se tornou um marco na vida dos discípulos e de todos que estavam presentes. Eles não apenas testemunharam um milagre, mas também aprenderam uma lição valiosa sobre a importância de compartilhar e confiar em Deus. A partir daquele dia, a imagem de Jesus como provedor se solidificou em suas mentes e corações. Ele não era apenas um mestre, mas alguém que se importava profundamente com o bem-estar de cada indivíduo. A multidão, ao se dispersar, levava consigo não apenas a saciedade física, mas também uma nova compreensão do amor e da generosidade de Deus. A história da multiplicação dos pães e peixes ecoou através dos séculos, inspirando milhões a acreditar que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a fé pode trazer esperança e abundância. A mensagem de Jesus continua a ressoar, lembrando-nos de que, quando compartilhamos o que temos, mesmo que pareça pouco, podemos ser instrumentos de milagres na vida dos outros. A simplicidade do ato de um menino oferecendo sua merenda se transforma em uma lição poderosa sobre a generosidade e a fé. Assim, a história não é apenas sobre a multiplicação de pães e peixes, mas sobre a multiplicação do amor e da compaixão que Jesus nos ensinou a praticar. Em um dia ensolarado, Jesus e seus discípulos estavam em uma região deserta, longe das cidades e da agitação. A multidão que o seguia era imensa, composta por homens, mulheres e crianças que buscavam ouvir os ensinamentos do Mestre. A fama de Jesus havia se espalhado, e muitos estavam ansiosos para testemunhar seus milagres e ouvir suas palavras de sabedoria. À medida que o sol se movia pelo céu, a tarde avançava e a fome começou a se manifestar entre as pessoas. Os discípulos, percebendo a situação, aproximaram-se de Jesus e expressaram sua preocupação. Eles disseram que a multidão estava faminta e que não havia comida suficiente nas proximidades para alimentá-los. A resposta de Jesus foi surpreendente. Ele não apenas reconheceu a necessidade daquelas pessoas, mas também desafiou seus discípulos a encontrarem uma solução. "Dai-lhes voz de comer", disse ele, instigando-os a pensar além do que era evidente. Os discípulos, confusos, começaram a procurar entre a multidão, mas logo perceberam que a situação era crítica. Um deles, André, irmão de Simão Pedro,
encontrou um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Era uma quantidade insignificante diante da imensidão da multidão, que contava com cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A cena era de desespero, mas Jesus, com sua calma habitual, pediu que trouxessem os pães e os peixes até ele. A multidão observava com expectativa, sem saber o que estava prestes a acontecer. Jesus tomou os pães, olhou para o céu e deu graças. Em seguida, começou a partir os pães e a distribuir aos discípulos, que por sua vez os entregavam à multidão. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro milagre. À medida que os discípulos distribuíam os pães e os peixes, a quantidade parecia nunca acabar. Cada vez que um pedaço era retirado, mais aparecia. A multidão, inicialmente cética, logo se viu alimentada, e a alegria começou a se espalhar entre as pessoas. Todos comeram até se saciar, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços que foram deixados para trás. A cena era de pura maravilha. As pessoas, atonitas, começaram a reconhecer que algo extraordinário havia acontecido. Elas viam não apenas a multiplicação dos pães e peixes, mas também a compaixão de Jesus por elas. Ele não apenas se preocupava com suas necessidades espirituais, mas também com suas necessidades físicas. Aquele milagre não era apenas um ato de generosidade, mas uma demonstração do poder divino que habitava em Jesus. Através desse ato, ele ensinou aos seus discípulos e à multidão que, mesmo em situações que parecem impossíveis, a fé e a confiança em Deus podem trazer resultados surpreendentes. A história da multiplicação dos pães e peixes se tornou um marco na vida dos discípulos e de todos que estavam presentes. Eles não apenas testemunharam um milagre, mas também aprenderam uma lição valiosa sobre a importância de compartilhar e confiar em Deus. A partir daquele dia, a imagem de Jesus como provedor se solidificou em suas mentes e corações. Ele não era apenas um mestre, mas alguém que se importava profundamente com o bem-estar de cada indivíduo. A multidão, ao se dispersar, levava consigo não apenas a saciedade física, mas também uma nova compreensão do amor e da generosidade de Deus. A história da multiplicação dos pães e peixes ecoou através dos séculos, inspirando milhões a acreditar que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a fé pode trazer esperança e abundância. A mensagem de Jesus continua a ressoar, lembrando-nos de que, quando compartilhamos o que temos, mesmo que pareça pouco, podemos ser instrumentos de milagres na vida dos outros. A simplicidade do ato de um menino oferecendo sua merenda se transforma em uma lição poderosa sobre a generosidade e a fé. Assim, a história não é apenas sobre a multiplicação de pães e peixes, mas sobre a multiplicação do amor e da compaixão que Jesus nos ensinou a praticar. Além disso, essa narrativa nos convida a refletir sobre a importância da comunidade e do apoio mútuo. Cada pessoa na multidão tinha suas próprias histórias, lutas e esperanças. O milagre de Jesus não apenas supriu uma necessidade imediata, mas também uniu as pessoas em um momento de partilha e solidariedade. A imagem dos discípulos passando os pães e peixes de mão em mão simboliza a importância de trabalhar juntos para o bem comum. Esse evento também nos lembra que, em tempos de crise,